Hey guys, what's going on? What's up? Robert from International Pulso Research. Mais um vídeo para você diretamente aqui da Costa Oeste. Hoje sexta-feira, dia 28. Amanhã tem ou não tem? Ou não? Então a gente vai estar falando sobre isso, a fragmentação desse Estado soberano e as ideias liberais, você que está acompanhando a gente. Falar um pouco também sobre o candidato Bolsonaro aí que está ainda no hospital. Está estacionado nas pesquisas eleitorais. Eu vou explicar para você se você realmente conhece o plano de governo do Bolsonaro, do vice, que está aí querendo dar as caras, e Paulo Guedes, que está envolvido até o gogó, faz parte aí da plutocracia, do baronato, está querendo enfiar a CPMF de goela baixa para os concidadãos brasileiro. Bom, a gente vê a caricatura do Jair Bolsonaro. É um candidato aí que tem um pragmatismo heterodoxo, destilou ódio, fez o separadismo. São estratégias que está sendo difundida na Europa, na França, enfim, principalmente aqui nos Estados Unidos, mas com uma particularidade diferente aqui, por causa da República, enfim, do consenso, e aquilo que eles têm aqui é totalmente diferente do que está acontecendo em outros países. Então a gente vê o modelo Bolsonaro. O problema não é ele chegar lá, o problema vai ser depois. Então muitas das pessoas que estão ouvindo a gente não sabem nem conhecem. Tá indo aí Maria vai com as outras, a gente vai falar um português claro, a gente não vai se estender muito para que você realmente possa entender. A gente vê aí que a preocupação dele primeiro é a ideologia de gênero. A gente sabe que a Agenda 21 foi criada em 1991 e está dentro da agenda mundial para poder destilar isso no mundo todo, literalmente. É claro que a gente tem que defender, nós somos conservadores, defender a pauta de que o homem tem que estar com a mulher com o homem. Segunda parte, literalmente, é dar armas para a população. Significa o quê? Um modelo meio que ultrapassado. A gente sabe que a Constituição norte-americana que fala, que é o segundo adendo, que fala que todo cidadão tem que estar armado. Acontece que no Brasil é uma coisa totalmente ao contrário. O povo não tem dinheiro nem para pregar ônibus. Mais de 15 milhões de desempregados, 35 empurrados para a informalidade, como eu já falei para vocês. 8 milhões de jovens aí. No além de 65 milhões com nome sujo no Serasa, no SPC. A juventude perdeu a fé. E a gente vê que cada uma hora, 280 brasileiros perde o trabalho. Então a gente está vendo aí a corrida está ao contrário. O retrocesso trouxe o Brasil. A gente sabe que a esquerda está totalmente fragmentada e todo mundo preso no lulismo. Essas coisas vieram à tona e o Brasil não conseguiu pautas de transformação. E a outra parte que o Jair Bolsonaro sempre coloca é sobre ele é contra politicamente correto. Então são três bases aí. Por um outro lado, ele que está ainda no hospital, a gente está vendo que o Paulo Guedes, em reunião com investidores, queimou a CPMF e quer trazê-la de volta. Ou seja, colocar isso em pauta, a CPMF, e aumentar impostos para o povão que está com a carga totalmente defasada. Ou seja, teria que ser o povo, a população teria que ganhar 3.400 para estar isento do imposto. Só que o governo nunca faz o reajuste que está literalmente defasado. Por outro lado, Mourão quer vender o peixe dele, fez reunião com os empresários, queimou, falou muito sobre as férias adicionais e o 13º, que é uma causa pétrea, está no artigo 60 da Constituição, no artigo 7, aliás, no artigo 60, no parágrafo 7, que fala referente a isso. Então ele quer desvincular. Então tudo isso faz parte de um chavão, de um discurso destinado à população, para que a população possa sentir que ele está sendo preenchido o ego como um todo de algo que está faltando em necessidade. Por que isso está acontecendo? Isso a gente vai estar explicando para você. Então existe o quê? Uma experiência circular que ele não tem. Então a gente vê aí que a gente precisa
mudar a estrutura da esquerda brasileira. A gente sabe muito bem que nós não temos problema se a esquerda se realmente se reunir com o único sentido e sentimento, através de convocatórias, enfrentamento contra um ministério que está politizando, como já expliquei para vocês. O Toffoli, agora Dias Toffoli assumiu, chamou um general, um militar também para poder ser o conselheiro dele. Então o Brasil está no curso silenciosamente, como já expliquei em outras lives, para um golpe institucional, ou seja, um golpe militar. A gente sabe muito bem que militares não devem estar com o nariz, e nem desembargador, juiz, caraba quatro, para a gente não falar logo português legal, entende? Metido na política. Então nós não temos problema com mobilização. Amanhã vai ter aí uma mobilização, hashtag eles não, mas só que são movimentos que surgem partidariamente de um dia para a noite e não tem consistência. Na época que o Bolsonaro xingou Maria do Rosário, aí presta atenção, teve um bafafá na mídia, mas acabou por isso. Então os movimentos que aconteceu, como o Occupy, Primavera Árabe no Oriente Médio, Revolta dos Guarda-Chuva, enfim, os movimentos que foram predestinados para o Brasil para poder destabilizar a ex-presidente Dilma, que cometeu pedalada fiscal, crime fiscal que não tem nada a ver. Mais de 17 governadores brasileiros do Brasil fizeram essas pedaladas e estão aí se reelegendo literalmente. Então nós não temos problema com mobilização. O problema é a capacidade da incorporação desse processo totalitário. Então a resignação do Estado de Direito como um todo trouxe essa fragmentação literal da esquerda, que está totalmente presa ao lulismo. Então o problema não é o Bolsonaro agora. Mesmo que se ele chegue lá e ganhe as eleições, o problema vai ser depois. Agora existe esse curso dessa intervenção militar que nós temos que se preparar, nós que somos governos progressistas, que quer realmente, através de pautas sociais, existencialista, compensatória, ajudar a sociedade como um todo a sair dessa percussão de freio de mão puxado. Então essa proporção brutal dentro desse factoide político, a gente não pode deixar essas pautas monetizadas ser desvinculada. Ou seja, são movimentos que vão ser partidos do dia para a noite, que realmente vão trazer em pauta o que aconteceu em 1988, quando o Brasil teve o Pacto de Conciliação na Nova República. Eu já expliquei para vocês isso. Então, onde os militares apareceram com mais de 28 emendas realmente para querer participar. E a gente sabe muito bem que eles já têm um direito. Para que colocar o dedo onde não é para ser colocado? Então a gente vê uma caricatura do Jair Bolsonaro, que tenta ironizar o seu discurso. É um personagem conservador que automaticamente é invasivo. Ele criou um monólogo, criou um personagem que representa algo que não é sustentável, é fragmentado para a sociedade brasileira. E aí se criou um medo dentro dessa caricatura, ou seja, o medo da maioria traz o lucro para a minoria. Ou seja, a minoria faz a instrumentalização do medo para a maioria. É onde o brasileiro não consegue enxergar. Então, existe esse sofrimento entre o povo brasileiro, porque a sociedade brasileira tem um medo do negro, da favela, do assalto. Então essa fraqueza dessa revolução, dessa reconstrução, do descontrole, da desegregação do país foi colocado no nosso paradigma para que a gente possa pensar assim, dessa forma, e ter essa narrativa no sentido de latência. Então fica um pouco a desejar. Então a gente está vendo aí que através desse fragmento da esquerda, que se deixou, devia estar paralelo ao discurso de ódio, para que realmente o protecionismo ficasse longe daquilo, como o Michel Temer colocou ontem aqui em Nova York na ONU. Então é ridículo a gente ver a austeridade de Jair Bolsonaro, que está baseada em 3 fragmentações,
e o povo não sabe onde pisa, porque o povo tem realmente a necessidade de preencher aquilo que eles estão passando na sociedade. Um grande abraço, Robert for International Post Research. Don't go away, stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.